nova história, né? A nova história acentuou a preocupação com a história cultural. E essa definição de história cultural é digamos, um complicador, porque não há um consenso sobre o que seria história cultural, mas basicamente é uma história preocupada com a linguagem, com o discurso, com o pensamento, e que entende que as práticas são resultantes desses aspectos culturais. Logicamente, a gente está utilizando aqui o termo cultura num sentido muito mais amplo, né? É aí que entra, por exemplo, o Michel Foucault, né? Principalmente o primeiro Foucault da arqueologia, o Foucault arqueólogo, que entendia que os discursos também se constituem em práticas, né? E, portanto, a importância da gente estudar os discursos, principalmente aqueles relacionados aos saberes pré-científicos, como ele chamava. Bom, por que a preocupação de trazer à baila essa distinção entre história social e história cultural? Me parece que no domínio criminal a gente tem ainda um apego muito grande à metodologia da história social e não passou por uma transição completa, pelo menos, com relação à história cultural, a história da cultura jurídico-penal. Pelo menos no Brasil a gente sente isso. E quando a gente fala isso, de maneira nenhuma eu quero dizer que a história social perdeu importância ou que ela não deva ser utilizada com relação a nosso domínio penal, a nossa matéria criminal. Mas sim que talvez se fundamentar somente na história social, os estudos não tenham condições de abarcar a complexidade que é o fenômeno punitivo, já que o sistema punitivo também se utiliza do discurso. Por que a gente fala isso? Pode parecer um certo exagero. Bom, talvez em razão da tradição da criminologia crítica, em grande parte com uma base marxista, como se sabe, a história se fundamentou muito mais em relações materiais. Não é à toa que grandes obras da criminologia crítica são trabalhos históricos, né? Como, por exemplo, Punição e Estrutura Social, do Rush e Scheimer, Cárcere e Fábrica, e o Vigiar e Punir, que não sei se a gente poderia classificar perfeitamente como criminologia crítica, mas costuma ser, digamos, nomeado como uma das grandes influências da criminologia crítica. Mas vamos deixar um pouco o Vigiar e Punir de lado para comentar ele melhor mais à frente e se fundamentar no Punição e Estrutura Social. A época que foi escrito, a gente sabe que o Rush e Scheimer eram autores do movimento da Escola de Frankfurt e, portanto, eles tinham uma preocupação de expandir um pouco os objetos de estudo do marxismo para as questões superestruturais. Mas o Rush e Scheimer ainda tem uma tendência muito forte no sentido de vincular as práticas punitivas às circunstâncias econômicas. E a obra foi revolucionária, como se sabe, para a criminologia. Hoje a gente não pode falar de criminologia crítica sem lembrar que os fundamentos socioeconômicos acabam tendo reflexo nas práticas punitivas da sociedade. Bom, essa obra, talvez por ter sido redescoberta muito mais à frente, né? Como se sabe, nos Estados Unidos ela passou por uma série de releituras, comentários, mais ou menos na década de 60. Até lá, ela passou praticamente desconhecida por muitos estudiosos e, portanto, ela chegou tardiamente na criminologia crítica. Esse hiato, esse lapso temporal, talvez seja um dos motivos da gente ter um atraso da virada para a história cultural no direito penal. O Michel Foucault, vamos falar um pouco dele agora, e ele se alinhou a essa renovação historiográfica
Existe, inclusive, uma grande discussão com relação a ser ou não Foucault um historiador. Em parte da tese eu trabalho um pouco essa questão, mas ele próprio se dizia sim historiador. Mas o fato de muitos não o reconhecerem como historiador se dava exatamente por ele não ser um historiador tradicional. Ele não se encaixava perfeitamente no estereótipo de um historiador social, muito pelo contrário, era um historiador sui generis, né? Justamente porque dava atenção aos aspectos discursivos. Uma das coisas que a gente nota no campo criminal é que, primeiro, a recepção de Foucault, por vezes, ela é feita de forma acrítica. E vamos explicar melhor isso, o que é que eu quero dizer com isso. E segundo, o Foucault muitas vezes é lido parcialmente, ou seja, ele é lido do vigiar e punir para frente, a partir da ordem do discurso, muitas vezes com enfoque na biopolítica, mas é comum a gente se esquecer do primeiro Foucault, que sempre teve presente na obra inteira, que é a parte dele da arqueologia do saber, no qual ele se preocupou muito mais com o estudo do discurso. E aí ficava muito mais nítida a preocupação dele com os aspectos culturais, com os aspectos discursivos. Ele nunca perdeu, né, essa preocupação ao longo de toda a sua obra, mas, de certa maneira, ainda influenciado pelo estruturalismo, quando ele lançou Arqueologia do Saber, esse livro aqui, que é de 68, né? O Arqueologia do Saber, ele trabalha a formação dos saberes a partir de uma preocupação com o que ele chama regularidades discursivas. Existiriam nos discursos certos componentes regulares que acabavam dando forma aos saberes. O direito penal seria um desses saberes, ou seja, tem uma estrutura que não chega a ser denominada científica. Inclusive, parece que depois o Foucault perdeu a preocupação com a questão científica e igualou qualquer saber como saber discursivo, né? Na época ele tinha muita influência dos epistemólogos franceses, o Canguien e o Gaston Bachelard, e meio que separou o que seria ciência e o que seria saber. Depois ele, me parece, se despreocupou com essa questão. Inclusive, essa é a opinião que a gente tem. O direito, em nossa opinião, nunca poderia ser considerado uma ciência, por uma série de razões que não dá tempo de detalhar aqui. O direito penal, talvez, muito menos, né? E quando ele falava sobre essas formações discursivas, dava a entender que um dos aspectos principais para essas formações eram os processos de estruturação dos conceitos. Na verdade, ele elencava 4 categorias básicas, né? Os objetos do discurso, ou seja, do que o discurso tratava, as modalidades enunciativas,